Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 19. Quem me dera agora fossem escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro, com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É um desejo de Jó, dizendo que se pudesse ser gravada em livro, se pudesse ser gravado na pedra, esculpida na pedra, com letra de ferro e de chumbo, ficasse esta declaração dele: porque eu sei que o meu Redentor vive. Gostaria que os jovens prestassem bastante atenção, que hoje é um caso de bullying. Esse texto aqui é maravilhoso, mas a gente pode dizer que estava aqui numa situação de Jó, em que haviam 3 amigos que falavam mal de Jó o tempo todo, que provocavam a ira do Jó o tempo todo. Então, Zofar, Elifaz e Bildade, eles andavam sempre provocando Jó. E Jó, nessas provocações, ao final dessas provocações, ele acabou escrevendo esse texto aqui, que ele não queria que ficasse só no celular, gravado assim por cima, e que num toque de dedo tirasse as letras e pudesse pôr uma fotografia nova, mas ele queria que ficasse registrado para sempre, porque ele cria que o Redentor dele vivia e que não podia ficar uma coisa que passasse. Então essa é a primeira parte que nós gostaríamos de dizer aos nossos jovens, que hoje as coisas são muito passageiras. Porém, aqui Jó, ele não quer que as coisas passem, porque é muito importante ter Deus no coração, é muito importante ter esperança em Deus, então ele não quer que isso seja um fruto de um momento só, de um momento legal, em que as pessoas estão se reunindo, em que os jovens estão juntos, ou em que todos nós estamos juntos aqui na casa de Deus. Mas Jó quer que aquilo fique definitivamente gravado para sempre, para a história, para que as pessoas pudessem ler. E é engraçado que hoje a gente leu, né? Não é verdade? Ele cumpriu aquilo que ele quis que acontecesse. Então a gente leu isso daqui. Eu me lembro que um dos pastores daqui desta igreja, que ficou 2 anos aqui, ele gostava muito desse texto, e que chamava Antônio Gonçalves. Lembra? Geraldo lembra? Então, Geraldo lembra. Tem memória boa. Então, o Antônio Gonçalves, ele gostava muito desse texto, porque era um texto que ele dava, inclusive, junto com o testemunho de vida dele, dizendo do que Deus tinha feito nas vistas dele, nos olhos dele, que ele estava praticamente cego e Deus o curou. Então, ele falava que usava esse testemunho de Jó para repetir a sua experiência, dizendo que também queria que a experiência de cura que Deus tinha feito com ele também ficasse registrado para testemunho dos irmãos. Vamos ler alguns pedaços desse texto, deste capítulo, e aí eu vou falando os versículos e a gente vai comentando algumas coisas que eu gostaria de realçar para os irmãos. Por exemplo, no verso 2 diz assim: até quando afligireis a minha alma e me quebrareis com palavras? Então ele está dizendo para Bildade, né? Que Bildade gostava de afligir, gostava de fazer bullying, gostava de cutucar, né? E aí ele diz: até quando me afligireis a minha alma e quebrareis com palavras? Então normalmente as pessoas acham que as palavras, né? Ah não, eu só falei, eu não briguei de fato, eu só falei. Mas na realidade muitas palavras às vezes elas provocam muita dor no coração, na alma das pessoas. E no verso 3 diz assim: já 10 vezes me vituperaste. O que é vituperastes? Larissa? Muito bem, a Larissa sabe.
a Larissa disse que vituperar é menosprezar, que a pessoa menosprezou, desprezou a outra, né? Então, até 10 vezes foi menosprezada. Então, não tendes vergonha de injuriar-me. Então, a pessoa achou que aquilo era uma vantagem para ela provocar Jó. E aí Jó está dizendo que ela não tinha nem vergonha de ficar provocando o tempo todo. E aí no verso 5 diz assim: se deveras vos quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, então engrandecer contra mim. Normalmente as pessoas que zombam dos outros, às vezes elas querem se sentir prevalecedoras, né? Acima dos outros. Então aqui Jó também sentiu isso, que a pessoa queria se engrandecer contra ela ou mostrar que era mais que ela, enfim. Parece uma coisa moderna isso aqui, né? E desde esse tempo de Jó já tinha esse tipo de pessoa. E acho que é por isso que a Bíblia serve para todos os tempos. Sabei agora que Deus é quem me transtornou, e com a sua rede me cercou. Então não era a rede da internet, não, essa daqui, era um pouco diferente. Era a rede, né, da comunicação de Deus com a pessoa. Então Deus estava mostrando para Jó que ele estava ao seu redor, que mesmo que os inimigos aqui estivessem, os ex-amigos, né, porque na realidade os três, Zofar, Elifaz e Bildade, eles eram amigos, e depois eles passaram para essa situação de zombar. Vocês já ouviram falar que às vezes as pessoas são amigas porque Jó tinha dinheiro, Jó tinha sucesso material. E aí quando Jó perdeu tudo, ficou doente, aí os amigos, os ex-amigos, né, os não amigos de verdade, que começaram a colocar os defeitos em Jó. Então, mas Deus que tem transtornado a vida de Jó, Jó diz aqui. Porque Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem para ele. Por que Deus permite que um servo dele, né, tenha problemas? Né? Não é melhor Deus curar os problemas, falar, puxa vida, eu fui lá para aquela igreja, hoje eu não tenho nenhum problema. Eu fui lá para aquela igreja, resolveu todos os meus problemas, até dinheiro eu ganhei. Não é assim que hoje algumas igrejas têm pregado? Então, nós precisamos pensar o seguinte, Deus deixou que Jó sofresse a enfermidade, sofresse a falta de amigos, sofresse a injúria dos amigos, mas porque Deus ia mostrar, e Jó no final ia dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Então, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das dores, diante das aflições, diante dos momentos mais difíceis, quem iria aparecer na vida de Jó? Deus. Então, nós muitas vezes ficamos apavorados porque as coisas aparecem na nossa vida e parecem que vão nos destruir. Mas quando nós pensamos que elas vão nos destruir, sabemos que vem Deus. Deus acima de todas as coisas. E foi o que aconteceu na vida de Jó. Ele diz assim, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, arrancou minha esperança, verso 10, como a uma árvore. Então Jó até perdeu a esperança. Muitas vezes a gente pode até estar numa situação em que a gente fala, mas o que eu vou fazer agora? Eu não tenho muito mais o que fazer na vida. Todas as minhas coisas eu já gastei, tudo aquilo que eu tinha eu já fiz, tudo aquilo que era possível para reconstruir minhas amizades eu já fiz. E aí nós temos que entender esse exemplo de Jó, porque Deus vem ao encontro dele e só fica Deus para Jó. Então a gente precisa pensar assim, será que Deus está comigo? Esta é a minha pergunta. Não é se as coisas estão bem comigo. E o apóstolo Paulo chega a dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu tenho que perguntar para a minha vida assim, Deus está comigo? Eu estou doente, mas Deus está comigo?
eu estou sofrendo, mas Deus está comigo, eu estou em lutas, eu estou sem esperança, eu estou indo mal na minha vida, mas Deus está comigo. Esta é a garantia que nós temos que ter para acompanhar este exemplo de Jó. Não se as coisas estão bem. Se Deus estiver comigo, as coisas vão se consertar. É garantido que elas vão se consertar. É garantido que elas vão melhorar. É garantido que eu vou ter uma nova situação. E aí, essa nova situação, no verso 23 que nós já lemos, ele diz: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós fizemos a nossa decisão por Cristo, nós escolhemos Cristo como o principal líder da nossa vida. Por quê? Muito bem, é isso mesmo que vocês estão pensando. Porque Ele é o nosso líder, diferente de todos os líderes. Ele é o líder que ressurgiu dos mortos. Ele é o líder que venceu a morte. Ele é o líder que venceu todas as dores atrozes das pessoas, dos seres humanos. Então Ele venceu tudo. Então quando nós escolhemos Cristo, nós escolhemos o líder vencedor. Agora, quem diz que Cristo não sofreu? Alguém é capaz de dizer que Ele não sofreu? Ele sofreu, Ele morreu, Ele também foi menosprezado, Ele foi vituperado, Ele foi colocado entre dois malfeitores, Ele também sofreu a injúria das pessoas que estavam naquela multidão que diziam crucifica-o, crucifica-o, como se Ele fosse um assassino, como se Ele fosse devedor de todas aquelas coisas. Então nós, quando escolhemos um líder, nós também não precisamos ser maiores que o nosso líder. Se ele sofreu, dá para a gente sofrer um pouco com esperança no coração. Dá para a gente ter a nossa vida direcionada para Cristo, para que a gente também consiga sobreviver diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas, diante dos conflitos, mesmo que esses conflitos sejam dentro de nós, porque é mais fácil a gente resolver os conflitos que estão fora de nós do que aqueles que estão dentro de nós. Mas Jesus é este que sabe resolver os conflitos que estão dentro de nós. É mais fácil a gente achar que o problema do outro é menor do que o nosso, porque ele que deveria fazer tal coisa e tal coisa, que aí ele já resolvia, do que a gente falar, não, mas o meu problema é maior. Vocês já viram duas pessoas conversando sobre o problema? Já viram? Não, isso aconteceu comigo, então eu estava sofrendo. Não, mas comigo foi muito mais do que isso, né? Então a gente até se vangloria às vezes de ter sofrido mais. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar colocando a nossa vida diante de Deus. É Deus quem nos ajuda a nos livrar dos problemas, das dificuldades. E cada dia na nossa vida a gente pode encontrar uma situação melhor estando com Cristo. Estando confiados em Deus, confiados em Cristo, nós podemos vencer as nossas situações. E quem sabe a gente pudesse, em cada momento, não escrever num livro, nem escrever num diário, nem escrever na internet, nem escrever no Facebook. Até poderíamos fazer isto, mas pudéssemos escrever nas tábuas do nosso coração que você sabe que Deus vive na sua vida, que Deus vive do seu coração, que Deus te ama, que Deus guarda você de todas as suas situações, que Deus é Senhor da sua vida. Quem sabe ficasse melhor do que jogar no Facebook. Quem sabe gravando no seu coração fique para sempre a mensagem de Cristo. O desespero pode levar uma pessoa a tomar atitudes que poderão deixar marcas para toda a sua vida. Nós podemos tomar decisões que podem ficar as marcas. E muitas vezes as marcas que nós guardamos no nosso coração são quais marcas? Marcas dos sofrimentos, marcas da dor, marcas das dificuldades que sofremos. Mas o apóstolo Paulo diz, não me moleste porque trago no meu corpo
as marcas de Cristo. Que nós pudéssemos colocar na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso sentimento, para todo sempre, as marcas de Cristo em nós. Que assim nós pudéssemos atravessar a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa velhice, atravessar essa juventude e a velhice com Cristo no coração, para que estas coisas estivessem marcando o nosso ser, marcando o nosso procedimento, marcando a nossa conduta, marcando cada dia o nosso comportamento. Que Deus pudesse estar assim agindo em todos nós. Tornam marcas indeléveis, profundas, muitas vezes doloridas, mas de Cristo seriam marcas da vitória de Cristo por nós diante das dificuldades, diante dos problemas que nós venhamos a sofrer, da glória de Deus em nós, do fazer de Deus no nosso coração, daquilo que Deus realiza por nós, daquilo que nós enfrentamos nesse mundo, mas enfrentamos diferente, enfrentamos com coragem, enfrentamos com ânimo, enfrentamos com alma cheia, alma pronta para lutar, para vencer os dardos inflamados do maligno, como diz o apóstolo Paulo. Nós podemos, então, meus irmãos, pensar no que é a nossa vida e que esta mensagem de Jó esteja sempre ao nosso lado, ao nosso coração. Seus amigos só o acusaram de algo que ele era inocente. Ser acusado quando é inocente é uma situação dura, né? Todos nós, quando acusados por inocência, sentimos profundamente a dor. E aqui Jó também, ele foi acusado, mas ele era inocente. Ele estava sofrendo as acusações, mas ele era inocente. Eles não olharam com os olhos da fé, não enxergaram além da deformidade daquele corpo, porque Jó estava sofrendo uma moléstia muito grande, uma doença degenerativa do corpo, e a cada dia ele se conduía mais, cada dia ele estava mais preso à enfermidade. E desta forma, os amigos falavam: não, Jó está indo para a morte, Jó está indo, não vai ter mais chance de viver, Jó já está a caminho do cemitério. Como diz o Júlio de vez em quando, Jó já deve estar escutando: vem Jó, aqui está o tabernáculo eterno. Mas aí Jó não estava escutando. E nós muitas vezes pensamos que Jó e os seus amigos até esperavam que ele ia morrer, mas ele estava firme, ele estava na esperança de Deus do seu lado, porque Deus ainda ia permitir que ele gravasse as suas palavras, para que hoje nós estivéssemos aqui juntos, olhando para essas palavras: eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, quando Jó diz isso, eu sei que o meu Redentor vive, o que significa Redentor? Muito bem, vocês estão pensando certo. Redentor significa vingador, quer dizer, aquele que ia fazer virar a situação, aquele que ia também ser fiador. Fiador também, Redentor era fiador. Então, aquele que vai assinar comigo as minhas dificuldades, assinar comigo os meus problemas, resolver comigo as minhas dificuldades. Então, o meu Redentor vive, ele disse. O Redentor também era aquele que redime, que liberta. Então, além de estar juntos, o Deus de Jó ia fazer o quê? Ia redimir. O que é redimir? Fazer com que Jó não devesse nada, que Jó estivesse totalmente livre de todas as coisas. Jó ia ganhar a liberdade, porque havia alguém que justificasse a sua vida e justificasse de uma forma maravilhosa. Então Jó se sentiria redimido definitivamente pelo seu Redentor, por aquele que redime e liberta dos pecados, das injustiças, do bullying, por aquele que estava nesse texto aqui, trazendo nova vida,
novo entusiasmo, novo coração, a forma de Jó viver a sua vida. Na situação de Jó, era necessário que alguém que tivesse o poder para um caso perdido, porque era um caso perdido. Hoje nós temos na nossa sociedade, e eu diria que nós estamos vivendo nesse nosso mundo, e as profissões que têm mais serviço hoje é psicólogo e psiquiatra. De tanta dificuldade do ser humano que hoje ele enfrenta na sua vida, de tanta desolação que o ser humano enfrenta na sociedade moderna. Porém, aqui Jó tem o Redentor. Não tem um psicólogo, mas tem alguém que faz também esse trabalho no seu coração, esse trabalho na sua vida, transformando a sua vida, para que ele tenha um novo entendimento da vida, que as tristezas e as dificuldades que ele sofreu, agora junto com o Redentor, ele vai viver de forma diferente. Então Jó é transformado por esse Redentor, esse Deus no seu coração, e é por isso que ele fala que o Redentor vive. Não é um Redentor morto, não é um Redentor que passou na história, mas um Redentor que está presente na sua vida. Meus irmãos, nós temos que encontrar o Evangelho de Cristo, mas encontrar a força de Cristo para o nosso viver. Nós temos que aceitar a palavra de Deus, mas aceitar o poder de Deus dentro do nosso coração, aceitar o poder de Deus dentro da nossa vida, para que a gente possa enfrentar essa sociedade e as nossas dificuldades com um coração diferente. Meus irmãos, nós sabemos que existem tristezas, dores, confusão, tentação, que existem possibilidades de morte, que as dificuldades estão à nossa frente quase todos os dias. Mas que Deus é por nós. Quem será contra nós? Se o nosso Redentor vive, nós podemos viver com Ele e para Ele. A fé fixa em nós a esperança que está por vir. Então, nunca somos vencidos e nunca somos derrotados como se não tivéssemos esperança. A pessoa que perde a esperança, ela perde a alegria da vida. A pessoa que perde a esperança, ela perde a vontade de viver. A pessoa que perde a esperança, ela acha que nada vai dar certo para ela. Mas Deus recompõe em nós. Este Redentor vivo, Ele recompõe em nossos corações esta firmeza de estarmos vivendo para Deus, de estarmos com Deus, de não termos nada neste mundo que possa nos abater, mas que todas as coisas nós podemos vencer em nome de Jesus, para a glória de Jesus e pelo amor que Deus tem por nós. Hoje nós vamos celebrar nesta mesa a morte de Cristo, mas vamos celebrar a vitória de Cristo por nós, o grande sofrimento de Cristo, mas vamos celebrar também a grande esperança em Cristo, o grande amor dele por nós, transformando as nossas vidas, transformando os nossos corações, para que possamos viver modernamente, mesmo cercado por todos os lados de dificuldades, possamos viver com um evangelho que não nos chama a fugir das dificuldades, mas com um evangelho que nos chama a enfrentar as dificuldades com coragem, com dedicação e esperança em Cristo. Deus nos abençoe.